Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Atos capítulo 9 e versículo 5 diz que ele levará o meu nome entre os gentios, entre os reis e entre os filhos de Israel. Nós sabemos que quando o evangelho começou a ser anunciado ali no primeiro século, a língua franca no mundo, naquela época do mundo antigo, era o grego. Por isso nós sabemos que a palavra de Deus, o Novo Testamento, foi escrito no grego e estamos, através desse canal, trazendo algumas contribuições da leitura bíblica em classe, utilizando algumas palavras do original. Hoje vamos falar, como vocês acabaram de ouvir, sobre Estevão. Estamos aqui nas lições bíblicas. O título da nossa revista é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição de número 11, que será ministrada no dia 10 de dezembro de 2023, tem por título Missões e a Igreja Perseguida. A palavra-chave de hoje é perseguição. E essa lição ela é importante para essa revista, para a compreensão desse conteúdo, porque nós sabemos que quando em Atos capítulo 2 houve o Pentecoste, havia no capítulo 1 uma promessa de ser revestido de poder e ser testemunha, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porém, os apóstolos e os discípulos ficaram confinados ali em Jerusalém. Seria necessário que houvesse algo que dispersasse. E uma palavra grega importante para a lição de hoje é a diáspora, que significa dispersão. E como essa diáspora ocorreu? Com a perseguição. Primeiro, com a morte do primeiro mártir da igreja primitiva, conforme está relatado ali entre os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Atos dos Apóstolos. E quando Estevão, que é esse homem, esse jovem de fala grega, ele cheio do Espírito Santo, ele é caluniado, ele é criticado por estar falando supostamente contra o templo e contra a lei de Moisés. Alguns homens pegam em pedras e apedrejam o Estevão. Mas ali foi uma morte tão linda, porque, como ouvimos pelo hino, ele diz que eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está sentado, está em pé do lado da glória de Deus. Então, foi assim que começou a obra missionária, logo após o Pentecostes e com a diáspora, com a dispersão. Então a aula de hoje ela vai ser de conteúdo bem histórico sobre esse momento importante para a história da igreja. Vamos lá, Atos capítulo 6, versículo 1, fala da instituição daqueles que serviriam à mesa, os diáconos, para que os apóstolos permanecessem na oração e na palavra. Foram selecionados 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, de boa reputação, e entre esses 7 estava Estevão. E aqui no versículo 8 começa a falar sobre esse jovem. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E como seria a leitura bíblica em grego? Nós vamos utilizar a nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus Apocalipse, e no versículo 8 aparece Estevão, que no grego é Stéfanos. Pode ser o nome próprio, Estevão, ou pode ser também o laurel, um louro da vitória. Coroado, pode também significar a palavra coroa. Stéphanos Crises, coroa de ouro. E aqui o louro da vitória. Pleres,
cheio. Então Estéfanos estava pleres, estava cheio. Diz assim a nova chave linguística do Novo Testamento: Stephanos de pleres, caritos kai dinameios. Talvez complementado com on. Significa Estevão, porém, o qual, ou porque estava cheio de graça e poder. Novamente, a palavra cheio no original grego é pleres, graça, caritos ou haritos, e poder, dinameios. Ele parecia uma dinamite, ela explodindo da unção do poder de Deus. Isto é, a graça de Deus operava em sua vida de modo especialmente notável. Pleres haritos kai dinameos podem bem ser interpretados como uma espécie de endiades, dotado de poder concedido por Deus. E na Bíblia de Genebra, no poder que Deus lhe concedera. Então, por isso, nós acreditamos que ele era um dos 120 que estavam ali esperando a promessa de Deus, que Jesus Cristo disse que o Espírito Santo iria encher, iria revestir. E esse homem era uma bomba nas mãos de Deus para pregar a palavra e para fazer coisas grandiosas. Epoiei é o passado imperfeito de poieo, praticar, fazer, agir, fazer com que, fazer algo de alguém, algo. Então ele fazia coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Terás atos to, fazia milagres. Aparece muitas vezes como sinônimo em conexão com semeia. Semeia é o que uma das áreas que nós estudamos na universidade, que é a semiótica, que vem de semeion, significa sinais. Então este homem, com graça e poder, ele fazia milagres e fazia sinais. Ele fazia tudo isso entre o povo. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Vamos para o versículo 9. Contudo, a partícula adversativa. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Vamos ver aqui. Anestesan vem de istamais, aparece, entra em cena, deve ser no sentido de entrar em ação. Surgem esses homens, tinés, um qualitativo, são pessoas. Eles, essas pessoas, quem eram? Roi ectes sinagogues, eram os membros da comunidade da sinagoga, os membros da comunidade sinagogal. Tinés ton ek tes sinagogues, alguns membros da comunidade sinagogal, ou conforme o contexto, gente das diversas comunidades judaicas. Continuando, legômenes vem de lego, que é falar, mas aqui significa denominar. Tines ton ek tes sinagoges tes legomenes libertinon kai kirenaion kai alexandreon kai ton rapó quiliquias kai Asias. Não se sabe bem
quantas sinagogas são mencionadas aqui? 5. Alguns membros da assim chamada Sinagoga dos Libertos, alguns da Sinagoga dos Sireneus, alguns da Sinagoga dos Alexandrinos, alguns da Sinagoga da gente da Cilícia, bem como alguns da Sinagoga da gente da província da Ásia. 4 ou 3. Caso Tom, Rapó, Quiliquias, Cai, Asias, ou alguns da Cilícia ou da Ásia, ou Querenaion, da Cirenaica, Cai, Alexanoreon, de Alexandria, ou ambos devam ser associadas, 2. Caso os dois, Tom, marquem a subdivisão em 2 grupos, ou, deve ser o mais provável, uma Kai Krenaion, os sireneus, explica melhor o termo libertinon, os libertinos, algo como alguns membros da assim chamada Sinagoga dos Libertos, isto é, judeus de Cirene e Alexandria, bem como da Cilícia e da província da Ásia. Então eram pessoas de todas as regiões conhecidas na época, os quais os judeus fizeram ali a sua moradia, mas eles sempre estavam em Jerusalém. Geograficamente falando, Cirene faz parte da região da Líbia, norte da África. Alexandria havia várias, porém a mais conhecida é Alexandria do Egito, que fica também no norte da África. Então, Cirene e Alexandria são regiões africanas, bem como da Cilícia, e Cilícia ficava em Tarso da Cilícia, de onde vinha o apóstolo Paulo. Hoje, essa região é chamada de Turquia, a região da Turquia, e da província da Ásia, onde ficava a Ásia, ou também chamada Ásia Menor, ali na península da Turquia, que existe a Trácia e existe a Anatólia. Então, esses 2 grupos, um vinha do norte da África para Jerusalém e o outro vinha da Turquia para Jerusalém. E poderia ser 5 comunidades diferentes, mas eles tinham algumas semelhanças entre si. Vamos lá então, definindo cada uma dessas comunidades. Primeiro, libertinos, os libertinos. Do latim libertinas, liberto, libertino, liberto, isto é, membros de um grupo de judeus em Jerusalém, de certo, libertos da escravidão, os seus descendentes. Poder-se-ia tratar de descendentes de judeus que foram levados em 63 a.C. por Pompeu, como prisioneiros de guerra para Roma, e mais tarde haviam sido libertos e regressado a Jerusalém. Estamos falando da dominação do Império Romano, porém a língua franca, ou a língua koiné, a língua comum, era o grego, onde foi escrito o Novo Testamento, de Marcos até Apocalipse. Sabemos pelos pais da igreja que o livro de Mateus foi escrito originalmente no hebraico, e depois ele foi traduzido para o grego, assim como toda a Septuaginta, mas os 39 livros do Antigo Testamento e o livro de Mateus originalmente foram escritos em hebraico, e Marcos até Apocalipse em grego. Hoje nós temos a versão do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, e a versão do Novo Testamento, que é a Cainede até que. E nós temos aqui a nova chave linguística do Novo Testamento, o qual estamos trazendo esse conhecimento para os irmãos. Esses são os libertinos. Quirenaios, que eu falei que é do norte da África, ali na Líbia, são sireneus, habitante
de Cirene. Quais são os outros povos? Alexandreus, alexandrino, habitante de Alexandria, metrópole de cultura helenizada ou helênica, situada no delta do rio Nilo, onde havia uma grande comunidade judaica. Outra, Quiliquia, a Cilícia, província romana no sudoeste da Ásia Menor, de onde provinha Paulo. Ásia ou Ásia foi uma província romana que é igual à Ásia Menor Ocidental, o que deve ser o caso aqui, no sentido mais estrito, as cidades gregas na costa leste da Ásia Menor e seu interior. Quer saber algumas dessas cidades? Vá até o livro de Apocalipse e o irmão verá, a irmã verá, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Pérgamo, Sardes e Filadélfia. Estavam ali na Turquia, na Ásia, como era chamada naquela época, Ásia Menor. E o que esses grupos estavam fazendo? Cisetuntes, que vem de seteo. Eles estavam trocando ideias uns com os outros. Eles estavam discutindo, eles estavam disputando, brigando, tini, com estes, ou seja, com alguém. Então Estevão estava pregando e todos esses homens estavam discutindo com eles, judeus vindos de todas estas regiões. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como judeus das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Atos 6 e 13. Ali, no meio dessa discussão, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Eram falsas testemunhas. Então suscitaram, chamaram pessoas para depor contra. E esse suscitar ou aparecer é do verbo stemi, que aparece mais de 40 vezes no Novo Testamento, mas aqui está como stessan, que é a aoristo. Suscitou, surgiu. Quem? Mártis. Mártis, o próprio Estevão foi o primeiro mártir da igreja, porque ele morreu testemunhando sobre Cristo. Mas mártir não é simplesmente uma palavra do Evangelho, é uma palavra comum no mundo jurídico grego, em que mártis significa testemunha. Só que essa testemunha que falava contra Estevão era uma falsa testemunha, era uma pseudes, era um mentiroso, era um falso. A palavra pseudo aparece até no português como pseudônimo. É um nome falso, você usa um apelido, não é o seu nome original, é o seu pseudônimo. O pseudo é venenoso, é uma cobra que não é uma coral verdadeira, por exemplo, que tem veneno, mas ela é uma cobra falsa, uma coral falsa, é uma pseudo. E esse pseudo é utilizado para vários conceitos que falam do fingimento, da falsidade, da mentira. Legontas, vem de lego, já trabalhamos essa palavra, que é falar. Essas testemunhas deviam dizer, tinham que declarar. Contra quem? Contra Estevão, dizendo que ele estava injuriando, blasfemando contra o templo e contra a lei de Moisés. Pauetai, vem de pauo, fazer cessar, ficar quieto. Eles tinham que, através do seu testemunho falso, fazer aquele homem que estava pregando cessar a sua pregação. Lalon vem de laléu,
que é um predicado junto a verbo que modifica o estado e a ação. É como se fosse um advérbio. Ho anthropos hu tos hu pauetai lalon remata kata. Este homem não para de falar contra. Este homem discursa ininterruptamente contra. Esse homem não fica quieto, ele está falando o tempo todo. E aqui, contra o que esse homem está falando, de acordo com essas mártires, essas pseudo-mártires, essas falsas testemunhas. Estaria falando contra Hotopos, Hoágios, Outos, este lugar sagrado, referindo-se ao templo de Jerusalém. Topos é a topografia, é o lugar, é a terra, é a região. Que região? Ágios, santa. Estava falando da Terra Santa. E por que é Terra Santa? Porque o templo de Salomão, o templo de Herodes, o templo de Jerusalém estava ali. Então, quando, por exemplo, Estevão utiliza as mesmas palavras de Jesus e fala: derrubará esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, que ele não estava falando do templo, as pedras, mas estava falando do seu corpo. Isso para os judeus era blasfêmia, não podia se falar contra o lugar sagrado. E além do templo, Ronomos, a lei, que se referia à lei divina, à lei de Moisés, o Antigo Testamento. Dos 39 livros, eles consideram o Gênesis, que é uma palavra grega, Gênesis, genética, que nasce, Exodos, ex, fora, odos, caminho, saindo por um caminho, que foi ali quando saíram do Egito e foi para o Gênesis, a criação do mundo, o Êxodo é a saída do Egito e foi para a Terra Prometida. Algaritmoi, que é o Números, onde Moisés ele vai contar aquela quantidade de pessoas que estavam com ele, era 600 mil homens a pé, o que dava, se cada homem tivesse ali uma família de 5 pessoas, 3 milhões de pessoas. O segundo, que é o Heremon, que é o deserto. E temos o Levítico, que é o livro do culto judaico. E temos também o Deuteronômio. Nomos, lei, Deuteros, segundo. Protos, Deuteros, primeiro e segundo. Então, Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. No grego, Gênesis, Exodos, Levíticos, Algaritmoi e Deuteronômios. E no hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Esses 5 livros, escritos por Moisés, é a base do judaísmo. Então, Estevão estava sendo caluniado, dizendo que estava falando contra o templo e contra o Pentateuco, os 5 livros, contra a lei de Moisés. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Versículo 14. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Legontos, de lego, dizer. Akekoamen, hautu legon tos. Nós o ouvimos dizer, de akekoasen,
de acústica, de acuo, de ouvir. Nós o ouvimos dizer, legon, ou nós ouvimos quando ele disse. E aí tem o ati, que ele vai introduzir um discurso indireto. Que ele disse, nós ouvimos dizer que, e aí abre os dois pontos para falar o que Estevão havia dito. Mas não foi com essas palavras que ele disse, não foi com esse sentido, com esse significado. Ele estava pregando a Cristo. E Jesus tinha acabado de morrer, tinha acabado de se encontrar com seus discípulos. Foi pouco depois que ele subiu, houve o Pentecostes, já houve a separação do diaconato, Estevão já começou a pregar. Podemos dizer que foi no mesmo ano que Jesus morreu que tudo isso aconteceu. Então Estevão estava ali cheio de graça e de poder pregando sobre Jesus. Pregando sobre o Nazoraios. No Novo Testamento, usado claramente como sinônimo de nazarenos. Por isso, Nazareno, natural de Nazaré. E esse Nazareno é Jesus Cristo de Nazaré, onde ele passou ali a sua vida, grande parte da sua vida, ele passou ali. Ele nasceu em Belém, ele foi para o Egito. Quando o rei Herodes morreu, ele veio para Nazaré e ali ele foi criado. Então está falando de Jesus, o Nazareno. Rutos, este, talvez expresse desprezo nesta passagem. Rutos é um pronome demonstrativo, este. Só que aí está falando, este está pregando contra, está falando desse Nazareno, está desprezando a pregação, a mensagem do Estevão. Catalysei, vem de lio, que é demolir, lascar, destruir. Jesus iria destruir o templo. É como se fosse um patrimônio daquele povo, e vinha alguém querendo depredar, querendo destruir. Só que não foi neste sentido que Jesus falou. Alaxei, vem de alaço. Jesus, o Nazareno, ia modificar, ia alterar. O que ele ia modificar e iria alterar? O ethos, daí que vem a palavra ética. Ethos, o uso, os costumes. E realmente Jesus, como ele veio para cumprir todo o Antigo Testamento, e lá falava que para cobrir os pecados tinha que matar o cordeiro, e Jesus veio uma vez só, Hebreus 9:27, para morrer por toda a humanidade, não precisando mais de sacrifício anual do sumo sacerdote. Era só crer no sangue de Jesus Cristo. Até hoje é assim. Então o costume mudado foi esse. Que nós não precisamos matar um animalzinho, um cordeirinho, todos os dias para pagar os nossos pecados. Jesus Cristo já morreu na cruz para pagar os nossos pecados. De uma vez por todas. Então é só dobrar o seu joelho e pedir perdão para ele. Essa era a mensagem de Estevão. Paredoken é o aoristo de paradidome. Ele estava transmitindo, é uma terminologia técnica para transmissão de doutrina obrigatória. Ou algo como transmitindo, só que não vinha do Estevão. Era a incumbência de Deus. Aquele homem estava incumbido das responsabilidades, estava revestido, estava anunciando a palavra. Então ele estava transmitindo, ele estava pregando que Jesus ele iria demolir o templo, ele iria modificar o costume, mas trazendo para ele. Lá em João capítulo 4, a mulher fala: vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, e nós falamos que é aqui, onde nós devemos adorar. Jesus Cristo fala para a mulher samaritana: não é neste lugar e nem em qualquer outro lugar, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós adoramos a Deus, não precisando, como no Antigo Testamento, abrir uma janela e ficar olhando para Jerusalém, como fazia o profeta Daniel, por exemplo. Nós temos comunhão com Deus. O véu do templo se rasgou e hoje nós temos comunhão com o Pai. Então é só buscar a sua presença, que Ele nos ouve e Ele nos atende.
não precisa do templo em Jerusalém mais. Por isso que ele veio para os judeus, mas ele também veio para os gentios. O judeu tem um templo, tinha. Desde 70 depois de Cristo, não tem mais. E os gentios que nunca tiveram esse templo? A igreja, o salão que nós nos reunimos para cultuar a Deus, não é um templo, é um salão. Aquilo ali sem as pessoas, aquilo ali sem adoração, sem as pessoas louvando, cantando, adorando, é simplesmente quatro paredes, um teto. Então, templo, como diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Estevão estava anunciando tudo isso, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. E também é mentira, porque a palavra passará o céu e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. E Jesus é o Logos, Jesus é o Rema, Jesus é o Tabá, Jesus é a palavra. Ele veio para cumprir a palavra, não para desfazer, destruir a palavra. Então ele cumpre e fala, está vendo as leis que nós deixamos lá no Antigo Testamento? Não matar, não roubar, não perjurar, não dizer falso testemunho, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, guarde isso. O que os judeus já tinham, estavam inclusive fugindo da Torá, fugindo da Tanakh, eram costumes que eles mesmos haviam escrito e que tentavam colocar para cima dos judeus, e os fariseus mesmos não cumpriam. Então Jesus falou que tudo isso não ouvisse o que foi dito aos antigos. Depois ele fala, eu porém vos digo. Era o costume, mas a palavra de Gênesis até Malaquias, ela permanece a mesma eternamente. E aí, a leitura bíblica em classe, a lição de número 11, vai dar um salto do capítulo 6 para o capítulo 8. Mas leia o capítulo 7. O capítulo 7 é a mensagem de Deus através da vida da boca do diácono Estevão, desse homem que pregava e o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ele pregava com autoridade, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. E pulando o capítulo 7, que de tanta ousadia que Estevão falava, aquelas comunidades, aqueles homens, alguns deles tinham comichão nos ouvidos, taparam as suas orelhas, pegaram em pedras e começaram a remeter as pedras contra Estevão. E ali caído no chão, ele olha para o céu, vê o céu rasgado, vê o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus, recebendo a primeira vida que morreu pelo nome dele no céu. E em Atos, no capítulo 8, é que dá início a essa perseguição. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então aquele jovem, o Saulo, que tinha autorizado a morte daquele homem por blasfêmia. A Bíblia fala que as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo, como sinal de autorização. É interessante perceber que o maior missionário do Novo Testamento, após Jesus Cristo, é claro, foi Saulo, não foi o apóstolo Paulo. Mas ele não começou como missionário, como apóstolo. Ele começou como perseguidor, como assassino, como fariseu zeloso que matava as pessoas.
Só que isso fazia parte do projeto de Deus. Isso fazia parte do plano de Deus, que, como já falamos, eles estavam reunidos no mesmo lugar e não estavam indo para os confins da terra. Por isso foi necessário essa perseguição. Saulos, forma helenizada de Shaul, significa grande. Saulo é o nome judaico do apóstolo Paulo. Depois ele virá Paulus, que no latim é pequeno. Ren é um passado imperfeito de Haimi, eu sou. Então é ser, haver, existir, ou era, havia, existia. Havia um homem chamado Saulo. Sin Eudocon. Sin Eudocon vem de Eudoquea, que confere com doquel, com o dativo, agradar-se de, concordar, estar de acordo. Então, professores da escola dominical, Saulo não simplesmente estava de acordo, mas ele agradava-se daquele apedrejamento, daquela morte, daquele santo homem de Deus que só morreu porque pregou a palavra. Ele concordou, ele agradou-se daquilo. Do que? An airesis, daquele homicídio. A Bíblia em grego ela é bem clara em chamar de homicídio. Saulo foi um homicida. Egeneto, vem de gnomai, iniciou, sobreveio, epi, veio sobre eles. Diogmos, veio uma perseguição. Mas não simplesmente uma perseguição. Foi uma diogmos megas. Mega é grande. Uma tenaz, uma dura perseguição. Sobre quem? Pantes, sobre todos. Então, egeneto, diogmos, megas, pantes. E veio sobre uma grande perseguição, epipantes, sobre todos. Todos quem? Romanos, gregos, judeus? Não. Todos os que pertenciam à eclesia, à igreja, aqueles que acreditavam no nome do Nazareno de Jesus Cristo. Provavelmente em primeira linha, os helenistas, dos quais Estevão fazia parte, porque tinham aqueles de fala hebraica e tinham os de fala grega. E como a comunidade ali era grega, esses helenistas, eles proclamaram e pregaram, e sobre eles, aqui está dizendo que veio primeiramente a perseguição. E depois, já na época de Nero, misturou-se quem era cristão, quem era judeu, todo mundo ele mandava matar. Mas inicialmente a perseguição veio do próprio povo judeu contra os cristãos. E mais tarde veio do Império Romano contra judeus e cristãos. Diesparesan. E aí a palavra que nós utilizamos hoje, a diáspora, é o aoristo passado de diaspeiro, dispersar, ser disperso, dispersar. Kata, aqui no sentido de em, ou por. Hora, é o campo. Oposição ao mar ou à cidade. Território, região. Aqui o melhor talvez seja considerar para as províncias. Então eles foram para as províncias. E em que província nós vamos falar agora? Província de Samaria, ou Samaria. Território entre, ali na Palestina, a Judéia ficava no sul, a Galiléia ficava ao norte e a Samaria ficava no meio. Então, quando Jesus ele sai da Judéia e vai para a Galiléia, era necessário passar por Samaria, porque ela fica no meio. Os samaritanos se diferenciam dos judeus, tanto cultica, conferiu com João capítulo 4, versículo 20, mas aqueles samaritanos ouviram a pregação daquela mulher e se converteram. Você não disse, mulher,
metade daquilo que esse homem é. Verdadeiramente nós encontramos o Salvador do mundo. É o que aquela comunidade samaritana se converte. Quanto etnicamente, quando a Síria, capital Nínive, os ninivitas, eles matam boa parte do, do Reino do Norte, traz gente de todas as nações e coloca ali na região da Samaria e ali faz aquela mistura. O judeu ele trabalha com a genealogia, porque ele segue as tribos, o pai do pai, do avô, então eles sabem de qual tribo Rubem, Simeão, eles são. Então aqui, como houve a mistura, houve um prejuízo étnico, ao passo que o Reino do Sul, Judá e Benjamim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou o cativo e trouxe de volta. Não houve mistura. Então o judeu, que era puro, não se misturava com o samaritano, que era misto. Para os judeus ortodoxos, relacionar-se com eles era tão proibido quanto relacionar-se com pagãos e gentios. Me fale alguém que é pagão. Eu e você. Você é gentil? Você é judeu? Eu também não sou. Então nós somos gentios. Plen é o mas, contudo, a não ser ou exceto quem não se dispersou, os apóstolos. E o próprio nome apóstolem significa enviado, mas eles não foram enviados geograficamente, eles foram enviados para manter a igreja ali em Jerusalém. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Aqui nós vemos na ilustração homens pegando em pedras e matando, assassinando, deixar bem claro conforme a Bíblia nos orienta, assassinando Estevão. Atos 8, versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Era costume dos pagãos chamarem carpideiras, mulheres contratadas para chorar, para fazer o luto naquela personalidade que se foi. O judeu é mais contido. Ele rasga sua veste, ele joga o pó da cinza, da terra sobre a sua cabeça. É a sua humilhação, é a sua forma de se humilhar. Só que aqui nós vemos que, depois da morte de Estevão, houve uma grande lamentação, ou uma lamentação pública, como se fosse uma tá aqui a palavra, protesto público, como se fosse um protesto público. Vamos ver aqui, sine comissan, ou sin comiso, sepultou, sim, junto, em comisson, sepultar. Sepultou quem? Stefanos, o Estevão. Quem sepultou Estevão? Homens piedosos, Eulabés, temente a Deus, piedoso. Andrés, Eulabés. Andrés, como o irmão aqui que está ministrando para vocês, André significa homem, e Andrés, Eulabés, homens piedosos. Refere-se aqui a cristãos ou judeus piedosos, ou ambos, cristão ou judeu. Quem simpatizou-se ali com a causa do Estevão foi lá e sepultou aquele primeiro mártir da igreja. Epoiesan, vem de poiel, praticar, fazer, fazer agir, fazer com que, fazer algo, de alguém ou algo. O que eles fizeram? Aqueles homens pegaram Stefanos, pegaram Estevão e sepultaram.
E eles, poiel, fizeram copetós, o ato de lamentar, o pranto, o choro. Poiel, copetó, nepitini, prantearam por alguém. De acordo com Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, os executados devem ser sepultados. Tanto que ali está falando daquele que for pendurado no madeiro, ele tem que ser retirado. Jesus mesmo, quando percebeu que já estava chegando o dia do sábado, os soldados quebraram as pernas dos dois ladrões, iria quebrar a perna dele, mas percebeu que ele já estava morto, pegou uma lança e furou e constatou que ele estava morto. E sepultou. José de Arimateia sepultou o corpo de Cristo numa tumba nova, e ao terceiro dia ele ressuscita. Os executados devem ser sepultados. Contudo, isso é a nova chave linguística que está falando. Segundo a Mishnah, Sanhedrin 6:6, eles não devem ser publicamente pranteados. Caso esta proibição, que só foi codificada e entendida mais tarde, possa ser pressuposta aqui, nesse versículo que fala de uma grande lamentação, o pranto por Estevão equivaleria a um protesto público contra a sua execução, o que, sem dúvida, implicaria um risco considerável ao Estevão aqui. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Continuando, Atos 8:3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse homem era terrível. Elimaineto, vem de lima, inomai, prejudicar, aniquilar, destruir. Foi isso que Saulo queria fazer. Saulos de elimaineto ten ecclesiam. Mas Saulo quis aniquilar a igreja, a comunidade cristã. Reis poreuomenos, vem de poreuomai, vir para dentro. Katatus oikos. Oikos é casa, de onde vem a palavra ecologia, o estudo da casa, o estudo do ambiente. Esse eis poreuomenos é entrar, é vir para dentro. Katatus oikos, ele ia de casa em casa, penetrava nas casas por toda parte, ou, com base no contexto, ele revistava, revirava as casas. Siron, vem de siro, puxar, arrastar. Aqui algo como levar embora, levar para longe com violência. Então ele entrava, os soldados dele, né? A guarda dele, que ele era fariseu, tinha ali a guarda dos fariseus. Ele entrava nas casas, puxava as pessoas violentamente para edido, que é o transmitir, que é o lançar. Eis filaquem. Ele lançava, ele colocava na prisão altos aqueles homens. Então, querendo destruir a comunidade judaica, cristã, a igreja, ele entrava nas casas com violência, puxava, arrastava as pessoas e lançava essas pessoas na prisão. Era isso que Paulo fazia. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E o último versículo da leitura bíblica em classe: os que haviam sido dispersos, espalhados, diáspora, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então essa é a semente do sangue, dos irmãos que morreram lutando para levar o evangelho. Eles iam morrendo de Cristo falando. É um hino bem conhecido da Mara Lima.
Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E aí a palavra começou a ser anunciada e ela chegou até mim, ela chegou até você, ela veio para os gentios, por isso o título desse canal atualmente. Diasparentes, da diáspero, da diáspora, dispersar, ser disperso, dispersar-se. Hoimen diasparentes, os que haviam sido dispersos. Então, ou mais livremente, os cristãos dispersos pela terra. De Erton, vem de Erhomai, andar, vir, percorrer, passar por toda parte. E esses cristãos, quando eles foram dispersos e andaram por toda parte, o que eles faziam? Evangelizomenoi. Vem de evangelio, evangelizar, pregar a palavra. E angelizo, ou angelizo, de onde veio o ângelos. O anjo, o mensageiro, é aquele que proclama, é aquele que anuncia, é aquele que entrega uma mensagem. Só que não é simplesmente uma angelos, uma mensagem, é uma evangelos, é uma boa mensagem, é uma boa nova, é uma palavra de salvação. Então eles evangelizaram. E aqui está, evangelizomenoi ton logon. Eles evangelizaram a palavra. Anunciavam a palavra, anunciavam a boa nova. Ton logo, a palavra. E como terminologia técnica, para a teologia, logos se refere à mensagem divina, ou à proclamação apostólica, que é o logos. E aqui, essa imagem, que por si só já fala muita coisa, o mundo, o globo terrestre, a palavra de Deus sendo anunciada por todo mundo, cumprindo-se o Marcos 16:15, que fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aqui, Atos capítulo 8, versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Eles estavam revestidos, eles eram destemidos, jogavam na cova de leões, jogavam na mão de gladiadores, jogava na prisão, matava, mas eles sabiam que o que esperava eles não era uma vida de recompensa aqui na terra, mas uma vida de glória lá no céu. Que do mesmo jeito que aquele Estevão viu o céu aberto e foi o primeiro a morrer por causa do evangelho, todos os que vieram após ele andavam dispersos por toda parte, pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. E chegou na Ásia, chegou na Europa, chegou na África, chegou na América, chegou no Brasil, chegou aqui onde nós estamos, e glórias a Deus por isso, que hoje nós conhecemos a palavra de Deus, a verdade, e é só seguir por ela que Jesus está à nossa espera, assim como ele esperou Estevão, ele está esperando a cada um de nós que sejamos corajosos pregadores da sua palavra. Que Deus abençoe a todos. As referências são a Bíblia Online. Nós estamos utilizando a Nova Versão Internacional, uma tradução direta do hebraico e do grego, e da Bíblia em inglês, que é a King James Version. Até os Confins da Terra, de Wagner Gabi, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, que é a revista desse trimestre. E a Nova Chave Linguística do Novo Testamento Grego, de Mateus Apocalipse, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.